seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde hoje celebramos a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, momento em que Cristo sobe aos céus para de lá enviar o Espírito Santo, que viria então a impulsionar a igreja no dia de Pentecostes. Com muita alegria nós nos reunimos, lembrando as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar reunidos na casa do Senhor deve sempre encher os nossos corações de alegria. Convido todos a confessarmos os nossos pecados a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, estamos arrependidos destas nossas falhas. Confiamos em Cristo como nosso Salvador. Sabemos que Ele veio a este mundo, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz do Calvário, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue inocentes para o pagamento desta nossa dívida. Por isso, querido Deus, por causa da obra de Cristo e não de nossos méritos, nós te pedimos, tem compaixão de nós, dá-nos o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 47. Fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos. Terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções. Pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio,
Todo-Poderoso Deus, da mesma forma que teu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, que também possamos subir ao céu em coração e mente, para ali morar continuadamente com Ele, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para este culto, onde celebramos a ascensão do Senhor. Primeira leitura, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11, onde encontramos assim registrado. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui as palavras do livro de Atos dos Apóstolos para o culto de hoje. Segunda leitura encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, onde encontramos assim registrado: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo
e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Até aqui as palavras da leitura da epístola para o culto de hoje. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos a leitura do Evangelho, a qual encontramos no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 a 53. Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53, onde encontramos assim registrado. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passaram o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Convido todos a cantarmos o hino Ó Jesus Bendito.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do relato da ascensão de Jesus, registrado em Atos capítulo 1, versículos 1 a 11, destacando o seguinte tema: nós somos testemunhas do Salvador e não estamos abandonados. Que Deus esteja a nos fortalecer e nos abençoar. Amém. Queridos de Cristo Jesus, hoje celebramos a ascensão de Jesus. O momento em que Cristo sobe aos céus, elevado, e os discípulos então não o enxergam mais. Algumas pessoas podem observar neste episódio um certo abandono. Afinal, quando nós nos despedimos de alguém, este é o sentimento que fica em nosso coração. Estamos ficando sozinhos, estamos sendo, por vezes, abandonados. Mas não é o que aconteceu no caso relatado no Evangelho de hoje. Até porque Jesus faz uma promessa para os seus discípulos. Jesus promete que iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o qual aparece no texto bíblico ali no versículo 5, onde Jesus diz as seguintes palavras: pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que aconteceu no dia de Pentecostes, onde nós conhecemos muito bem a história bíblica. Os discípulos começaram a falar, a testemunhar a mensagem de Cristo nas línguas das pessoas que estavam ao redor. E este batizar com o Espírito Santo, ele continua acontecendo nos dias de hoje, quando nós cremos em Cristo, através da ação da sua palavra, também através da ação do batismo, onde unido à água está a palavra de Deus a operar a fé em nossos corações. E então cremos em Cristo como nosso Salvador. Não estamos de maneira nenhuma abandonados neste mundo. Quando Cristo sobe aos céus, Ele faz a promessa de que Ele iria enviar o seu Espírito Santo, para que estejasse a operar maravilhas no coração dos apóstolos, para testemunharem a mensagem de Cristo. Também quero destacar aqui o versículo 2 e 3 do texto bíblico, que é muito importante, são muito importantes para a nossa vida cristã. Diz assim: antes de ir para o céu, Ele, Jesus, deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que Ele havia escolhido como apóstolos. Então vejam, Jesus, Ele deixa as suas ordens, e essas ordens elas estão presentes tanto nesse texto de Atos, como também no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, o qual nós ouvimos qual era as ordens de Deus: vocês são minhas testemunhas. No versículo 8, Jesus diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando nós celebramos no dia de hoje a ascensão de Jesus, nós também celebramos o nosso papel aqui neste mundo, de testemunhas do poder de Deus, de testemunhas de Jesus. E então nós temos que entender o que significa para cada um de nós ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Jesus, de Cristo, é anunciar o que Ele faz em nossa vida, é anunciar qual é a sua mensagem,
é anunciar qual a sua palavra, qual as suas ordens e qual a sua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas para uma pessoa ser salva, é necessário confiar em Cristo. E ainda para que uma pessoa possa confiar em Cristo, é necessário que o Espírito Santo haja no seu coração. E para que o Espírito Santo haja em sua vida e no seu coração, é necessário os meios pelos quais Deus escolheu isso acontecer. Batismo, palavra. Aí estão os meios que Deus escolheu para que o Espírito Santo agisse no coração das pessoas. E nós devemos ser testemunhas disso. Nós devemos mostrar o quão importante é esta palavra para a nossa vida. O que esta palavra faz em nossos corações. E a primeira coisa que a palavra de Deus vem fazer em nossos corações é nos dizer que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Que nós precisamos do Cristo Salvador. Que nós precisamos reconhecer a nossa carência de Deus. E aí, motivados pelo amor de Deus, confiantes na obra de Cristo como nosso Salvador, nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida. E passamos a testemunhar isso. Passamos a mostrar quem é este Senhor e Salvador da nossa vida, aonde Deus nos colocou. O texto bíblico aqui diz que eles deveriam ser testemunhas desta palavra em todos os lugares onde eles estivessem. Mas era para eles esperarem que Deus iria capacitá-los para isso. E então ficaram em Jerusalém até o dia da vinda do Espírito Santo. E após este episódio, os discípulos começaram a anunciar a palavra. E chegou até nós, que fazemos parte também do grupo de discípulos de Jesus, pois nós somos parte do seu povo e também somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Mostrarmos o que Jesus tem feito em nossa vida. Anunciarmos as maravilhas que Ele tem operado em nosso coração. E a maior delas é a conversão. A maior delas é o fato de que Deus, através da palavra, através do santo batismo, nos colocou a fé em nosso coração. Nos faz crer nele como o único e verdadeiro Deus que existe. E aí, motivados, confiantes, crentes, acreditando em Jesus como nosso Salvador, nós queremos anunciar isto para as pessoas. Uma coisa importante quando nós falamos de ser testemunhas, não quer dizer que nós temos que convencer as pessoas ao nosso redor do que nós cremos. Não quer dizer que nós temos que fazer com que as pessoas passem a acreditar no que nós acreditamos. Mas nós devemos anunciar isso. Nós devemos testemunhar. Nós devemos falar do amor de Deus. Nós devemos falar o que Jesus fez em nossa vida. Nós devemos realmente viver a nossa vida cristã, até como o Salmo nos apontou no dia de hoje. Nós devemos cantar louvores a Deus em todos os momentos da nossa vida. Seja nos momentos felizes, como também nos momentos difíceis. Nos momentos de angústia, de tribulação, porque o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus está sempre presente ao nosso lado. O nosso Deus prometeu que iria estar conosco até o final dos tempos. Como é maravilhoso termos a presença de Deus em nossa vida. Como é maravilhoso sabermos que o nosso Deus nos
perdoa. Como é maravilhoso saber que nós, pobres e miseráveis pecadores, fomos buscados por Deus, fomos redimidos, perdoados. E ainda, nós, pobres seres humanos, fomos incumbidos de testemunhar do amor de Deus. Vejam, é uma responsabilidade enorme sermos testemunhas de Cristo, é uma responsabilidade enorme, mas também é um maravilhoso privilégio que nós temos de falar do amor de Jesus para as pessoas, de falar o que Ele fez em nosso coração, de muitas vezes mostrar para aqueles que estão ao nosso redor como é bom nos reunirmos na casa do Senhor. Lembramos o salmo que eu citei no início do culto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que nós encontramos na casa do Senhor? Encontramos a palavra que nos dá vida, encontramos a palavra que nos perdoa, estamos em comunhão com outros irmãos na fé, que também são pecadores, sim, mas também são amparados por Deus, também são perdoados como nós somos. E então nós notamos que nós não estamos sozinhos no mundo, nem abandonados por Deus, e nem sozinhos, sem a presença de outras pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Diz o ditado: a união faz a força, e espiritualmente também devemos estar unidos para juntos, fortalecidos, anunciarmos a mensagem do Senhor, pois nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Nós somos chamados para falar do nosso Salvador, falarmos daquele que carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós não precisamos ficar provando que isto é verdade, nós não precisamos ficar buscando textos que vão comprovar isso. Nós devemos anunciar isto como o que conforta o nosso coração, alivia a nossa alma e nos dá a esperança da salvação eterna. Queridos de Cristo Jesus, todos nós sabemos que a nossa vida aqui neste mundo é passageira. Infelizmente, nós vamos, uma hora ou outra, findar a nossa vida aqui. Pode ser na volta de Cristo, que é o nosso clamor como igreja cristã, mas muito provavelmente vai ser com a nossa morte física. E então, confiantes em Cristo, nós temos a certeza de que quando isto acontecer, nós estaremos no céu, ao lado de Deus, ao lado do Salvador, que ascendeu para então enviar o Espírito Santo e a mensagem dele chegar no nosso coração para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Por isso é uma alegria para nós podermos dizer: sim, eu sou uma testemunha do Salvador. Sim, Deus não me abandonou, Ele está presente diariamente, em todos os momentos da minha vida, e quando eu mais preciso dEle, Ele está a me carregar, a me amparar, a me consolar, pois Ele prometeu que não irá nos abandonar. Quando Deus promete uma coisa, Ele a realiza. Deus prometeu para Adão e Eva que iria enviar o Salvador, e Jesus veio. Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo, e enviou. E Jesus também prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, devemos saber que nós não estamos abandonados, mas Deus está conosco, está presente, e nós então devemos querer viver esta fé, servir este Jesus como nós cantamos,
servi-lo como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida, como aquele que resolveu o maior de todos os nossos problemas. Ele nos deu o perdão de todos os nossos pecados. Não há mais cobrança sobre as nossas vidas. Então nós testemunhamos a Jesus. Vivemos a nossa vida em resposta ao amor de Deus. E esta resposta, ela é individual. Cada um de nós responde ao amor de Deus de uma maneira. Então devemos sempre refletir: como eu estou respondendo ao que Deus fez e está fazendo na minha vida? Principalmente o perdão dos pecados. Principalmente me dar o consolo e a certeza de que o céu já está garantido para todo aquele que nele crê como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Que nós vivamos a mensagem do dia de hoje, a mensagem da ascensão, sabendo de que Jesus é o nosso Salvador. E então, Ele nos deu uma ordem, a qual nós queremos obedecê-la com muita alegria, com muita fidelidade, ser testemunha de quem é Jesus em nossa vida. E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nunca, nunca nos abandona. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Congregação pode sentar. Neste momento nós vamos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também onde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Hoje nós destacamos o versículo de Lucas 24, versículo 48, que diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Quais são as coisas? São os atos maravilhosos que Deus fez. É a salvação que Ele nos deu, é a morte e ressurreição de Jesus. Nós somos testemunhas disso. E também testemunhamos com o nosso ofertar, pois agradecemos ao que Deus fez em nossa vida e com essas ofertas a palavra do Senhor continua sendo anunciada em nosso mundo. Lembrando, Deus não precisa das nossas ofertas para isso, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da proclamação do Evangelho. Durante nós iremos cantar o hino Exultantes Te Adoramos. Aqueles que têm a sua oferta podem trazer e consagrá-la no altar do Senhor. Exultantes te adoramos desde
Nesse momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, orarmos pela família do pastor Gilson Persky, pois ontem faleceu a sua filha, Alissa Persky. A Alissa estava lutando 2 anos contra o câncer, e aí deixou o marido, a filhinha de 2 anos, e aí pastor Gilson, a sua esposa e demais familiares. Pastor Gilson é pastor em Limeira, São Paulo, também foi pastor em Matupá, Mato Grosso, aí onde alguns dos nossos congregados também estiveram sob o seu pastorado. Então, convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, somos-te imensamente gratos pelo teu grande amor para com toda a humanidade. Estávamos perdidos e condenados por nossa inteira e total culpa, e tu nos amaste e amaste tanto que prometeste um Salvador. E no tempo determinado, cumpriste com a promessa, enviando o teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Mas Jesus não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, é a certeza de que nós, todos os que nele creem, também viveremos eternamente. Hoje festejamos a subida de Jesus aos céus. Ele está assentado à tua direita e intercede por nós. Jesus é o nosso mediador. Antes de subir aos céus, Jesus pediu aos seus seguidores: sejam minhas testemunhas, no lar, na sociedade, no país e até os confins da terra. E para fazer isso, Jesus prometeu o Consolador, o poder do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu 10 dias depois da ascensão, no dia de Pentecostes. Cheios desse poder, os discípulos passaram a falar, testemunhar, proclamar a salvação em Cristo Jesus em Jerusalém, se espalhando pela Judéia, Samaria, e o Evangelho, a boa nova da salvação, chegou até os confins da terra. Isso significa também ao nosso país, cidade, bairro, nosso lar e particularmente a nossa vida. Obrigado, Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós queremos orar em favor da família do pastor Gilson Persky, a qual está enlutada pelo falecimento da Alissa. Querido Deus, pedimos que tu estejas a fortalecê-los no teu amor, na tua graça, esteja sempre presente na vida deles, principalmente neste momento de dor, confortando os seus corações abatidos pela saudade. Esteja, Senhor, fortalecendo-os sempre na esperança da salvação eterna, da ressurreição em Cristo Jesus. Senhor, o pedido continua: sejam minhas testemunhas. Ajuda-nos a combater o bom combate e a viver, falar e agir como tuas testemunhas nesse mundo. Queremos ser o sal, a luz, o bom perfume de Cristo neste mundo. Fortalece nossa fé e guarda-nos nesse caminho, até o dia de podermos estar contigo e com todos os salvos na bem-aventurança do céu. Tudo mais, querido Deus, amado Pai, nós queremos colocar na oração que teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Primeiro banco, há álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhamos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Que maravilha, que privilégio, podermos anunciar o Senhor àqueles que estão ao nosso redor. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por hoje podermos nos reunir na Tua casa, celebrar a ascensão do Senhor e assim todos os cumprimentos das Tuas promessas. Querido Deus, fortaleça-nos neste papel de testemunhas da Tua palavra e do Teu amor. E para isso pedimos, aumente o amor em nossos corações, para amarmos a todos que estão ao nosso redor, como nós nos amamos, e sobretudo a amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Desejamos que a mensagem do Senhor esteja sempre a confortar, consolar e fortalecer as nossas vidas. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Sábado, teremos instrução de confirmandos às 8h30. Escola Bíblica, bairro Coab, Jaime Campos, o lanche da Evandria. E às 19h, culto, celebrando os 97 anos da GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E aí nós temos a programação especial no próximo final de semana. Então começa no sábado com o culto, 19h. Após o culto, um jantar de confraternização, aberto aí para todas as pessoas, todos os membros da comunidade que quiserem participar. No domingo, reunião especial, então uma reunião de jovens, aqui a partir das 8h. E meio-dia, um almoço de confraternização. Então estamos fazendo essa programação especial, terá a participação de jovens de Campo Verde e Rondonópolis, que vão estar conosco aí, já chegam no sábado à tarde, e aí então nós queremos celebrar os 97 anos da GELB de uma maneira diferente aqui na nossa congregação, culto especial, aí o almoço e jantar de confraternização, e no domingo de manhã uma reunião aí com os jovens, e depois eles tendo aí um momento de descontração, de comunhão, visto que os nossos jovens estão aí ansiando aí por esses momentos. 2 anos que não tivemos congresso de jovens, então surgiu a ideia de fazermos algo diferente, e aí esta programação com o aniversário da GELB. Lembrando que não há um valor fixo nas refeições, nós procedemos como nós fazemos as nossas refeições, com um ofertar, e aí o que cobrir o custo, o que exceder dos custos do almoço e da janta, nós iremos encaminhar como oferta para o distrito de jovens. Então estaremos aí também ajudando os nossos jovens a testemunharem do amor de Jesus. Então são essas as nossas programações no próximo final de semana. Então após o nosso culto nós damos os avisos aí para a próxima semana, e também já estará pronto o informativo para o mês de junho. Desejo a paz de Cristo a todos e convido para concluirmos o nosso culto cantando o hino Deus que terra e céu fizeste. A paz de Cristo a todos. Deus que terra e céu fizeste, breve fulgor
passo até a morte, tu guardarás. Nosso eterno abrir forte, só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz.